Oi, oi, já estamos ao vivo. Quero saber se vocês estão conseguindo me ouvir bem, porque eu tô com fone de ouvido e é a primeira vez que eu faço uma transmissão ao vivo direto da minha página. Então, se vocês puderem sinalizar se tá dando para ouvir, eu agradeço. Legal. Vamos esperar mais uns minutinhos para o pessoal entrar. A Lizzy já tá por aí também, já tô vendo, a Rocio. Sejam bem-vindas. Vão interagindo com a gente. Oi, Tan. Seja bem-vinda. Xandão, sempre presente. Esperar só mais um pouquinho para eu já convidar a Lizzy para ela entrar aqui conosco. Enquanto isso, eu vou tomando meu chá. Já que a gente vai falar de alimentação saudável, à noite eu troquei o café pelo chá. Um chazinho de camomila para ter uma noite mais tranquila. Oi, Elaine. Do lado direito da tela tem uns coraçõezinhos. E a gente vai adorar receber esses coraçõezinhos aí durante a live. Lizzy, consegue me mandar o convite para eu entrar? Então, quero começar agradecendo, até que ela entre aqui, agradecendo a presença de vocês. Todo esse conteúdo foi criado, pensado em tudo que a gente tem ouvido de alimentação e das mentorias que eu tenho vivido, muitas mães e muitas mulheres falando da sobrecarga de tarefas, sobrecarga com uma rotina muito cansativa mesmo, né? A gente tem muitas coisas para fazer no dia, aí cuida de filho, cuida da casa, e aquilo que seria a alimentação, um momento de prazer para a família, acaba se tornando mais uma pressão de ter que fazer mais uma atividade. Então, quem me conhece sabe que eu sou super adepta de tudo que é prático. Na minha vida, eu sou muito prática para resolver as coisas, sou prática para fazer alimentação, gosto de cozinhar, mas para mim tem que ser rápido, eu não consigo ficar muito tempo na cozinha. E pensando nisso, em ter uma alimentação mais saudável com uma praticidade, foi aí que a gente teve a ideia de fazer uma live juntas e eu convidei a Lisiane, que é uma super especialista nesse tema, para conversar aqui com a gente nessa noite. Então, eu já vou fazer o convite aqui para ela entrar. Ela já deve estar entrando na live com a gente. Oi, Lizzy! Oi, Tudo bem? olá, boa noite. Tudo Boa ótimo. noite! Obrigada por Boa ter noite. aceito o nosso Imagina. convite para participar dessa live, né? Para quem não sabe da nossa história, eu conheci a Lisiane quando o Luca ainda estava na barriga. Nossos bebês são amigos de barriga. E aí ela contribuiu muito na alimentação da minha família, os primeiros meses do Luca, com a introdução alimentar. E foi um sucesso aqui em casa e aos poucos a gente vai contando um pouquinho disso também, né, Lizzy? Sim, sim. Então, É um prazer muito grande. então quero que você se apresente, conte para Ok, nós a Nutri que você é, a Super Nutri que você é, conte da tua imagina, especialidade, fique à vontade. imagina.
Bom, eu já sou nutri há mais de 15 anos, não dá nem para falar muito, porque revela que a gente não tem, né, mais, né, aquela cutis que gostaria. Mas com a maternidade, em 2018 nasceu a minha filha, nasceu o seu, né, e foi aí que a gente se conheceu. Eu pensei que eu poderia ter um propósito a mais na minha vida, né, que eu poderia criar a minha filha e a geração dela de uma forma mais saudável, que vivesse mais tempo e dependendo menos de medicamentos, como a nossa tem vivido, né? Tem cada vez mais cedo apresentado doenças e distúrbios que podem ser corrigidos já na introdução alimentar, não corrigidos, prevenidos, né? É sempre melhor prevenir do que remediar. E aí que eu comecei com um projeto que até então eu não tinha, de ajudar as mães na introdução alimentar, fui me especializar em nutrição materno-infantil, e tem sido uma paixão muito grande, tem sido fonte de muito prazer, de muitas novas amizades, de muitas conquistas, e de que, sim, eu estou conseguindo, né, cumprir esse meu propósito, e, se Deus quiser, a geração dos nossos filhos realmente vai ter uma vida melhor, né, mais qualidade de vida. Com certeza. E quando a gente fala de alimentação materno-infantil, né? A gente não está falando só do bebê. A gente está Sim. falando de uma alimentação que acaba envolvendo toda a família, né? E como que você vê uma alimentação saudável? O que você considera uma alimentação saudável? Porque quando a gente pensa em alimentação saudável, claro que a gente sempre remete àquilo que é mais natural, aquilo que é mais fresco, mas existe talvez uma maneira de você definir melhor o que seria esse saudável para a família? Pois é, eu até jogo essa pergunta para quem está aí acompanhando. O que é alimentação saudável para você? Porque há 15 anos atrás, quando eu fiz nutrição, eu lembro que nas prescrições dietéticas a gente colocava lá barrinha de cereais, gelatina light. E hoje a gente vê que isso não é comida de verdade. Isso são produtos industrializados, claro, tem um pouquinho mais de fibra do que a gente estava acostumado até então, tem menos calorias do que os alimentos que a gente consumia até então, porém tem também um montão de coisa que não é viva, né? É, produtos que duram muito tempo, sendo que coisas da natureza, em 2, 3 dias já começa a ter bolor, já começa a ter um cheiro ruim, uma putrefação. Isso é comida viva, né? E a gente comer uma gelatina, mesmo tendo poucas calorias, a gente está comendo algo, né, que não tem vida, que não vai agregar nada para a nossa saúde. E com isso também trazendo colorante, aromatizante, espessante, que além de fazer mal para a nossa saúde, vai fazer mal para o meio ambiente onde a gente vive, porque vai gerar um lixo, vai ter um impacto na economia. Eu vou deixar de comprar, por exemplo, do cara que está plantando milho, né? Eu sempre dou o exemplo do milho, e vem com um carrinho de mão na minha casa tentar me vender o milho, para estar comprando um milho de lata ou um salgadinho lá, chulezitos, que veio de uma empresa lá de outro país, que vai levar o dinheiro para lá e deixar a poluição aqui. Então, é tudo isso. A nova nutrição é a gente pensar em cada detalhe do ciclo desse alimento e o que ele pode trazer, agregar tanto para nós quanto para todo o meio, para todo o contexto. Uhum. E trazendo para o tema de hoje, né? Até quero voltar aqui para algumas pessoas que estão entrando só agora. Eu tenho visto relato de muitas mães, muitas famílias muito preocupadas com a alimentação. Como proporcionar uma alimentação mais saudável diante dessa rotina turbulenta que a gente se encontra, comendo de forma saudável, mas ocupando o menor tempo possível na cozinha, né? Porque a gente já não tem mais condições de ficar ali várias horas cozinhando, mas ao mesmo tempo a gente sabe da importância disso. Então, a pergunta que eu quero te fazer agora, Lise, é com relação a cozinhar todos os dias. Você percebe que para a gente comer de forma saudável, nós precisamos cozinhar todos os dias, tem que ser algo muito fresco para que ela seja considerado saudável, ou não?
Existem maneiras da gente ter essa alimentação saudável, cozinhando com um intervalo um pouco maior, que dê esse descanso, desse respiro, para a gente poder se dedicar a fazer outras atividades. Então, quando a gente se empodera de algumas técnicas culinárias, de alguns processos, a gente acaba vendo que não é tão difícil e nem tão demorado assim. É claro que se você pegar um macarrão instantâneo, que na propaganda diz lá que em 3 minutos fica pronto, né? Você está comprando esse apelo, está comprando a propaganda. Porque se você for contar os minutos só para a água ferver, já vai mais de 5, né? Então você não faz um macarrão em 3 minutos. Mas se você pega, por exemplo, um cabelinho de anjo, que não é um macarrão instantâneo, que não tem aditivos, é de uma empresa brasileira, geralmente, né? Todo esse contexto custa bem menos. Você consegue fazer realmente em 2 minutos. Aquele cabelinho de anjo que a gente coloca na sopa? Exatamente. Olha, então tudo vai da gente ter assim um pouco de bom senso e um pouco de instrução também. Às vezes a gente pensa que é meio supérfluo, né? Ter um profissional nutricionista, alguém que possa te aconselhar. Primeiro que nutricionista não é cozinheiro, mas a gente tem vários insights, né? Que a gente pode estar ajudando as pessoas a fazer trocas simples, mas inteligentes, né? Que inclusive vão impactar no bolso dele. Todo mundo pensa que a alimentação saudável é cara, é comprar... orgânico é caro. É caro comparado com o quê? É caro se você vai comprar no supermercado. Mas está cheio de caras que vem entregar, né, Gel? Você pega comigo. Vem entregar na porta da minha casa, R$35, vem 9 alimentos orgânicos. Então, é uma questão da gente usar os meios que a gente tem, né? A internet, por exemplo, né? A gente não está saindo de casa, a gente tem esse super instrumento na mão. Chama as pessoas e tem acesso mais fácil aos alimentos saudáveis, né? Então, é uma questão só de pensar em trocas inteligentes mesmo. E processos que você possa ter, de repente, um alimento congelado, um alimento... que alimentos eu compro quando eu vou fazer compras, ou que eu encomendo, que vão ter uma durabilidade boa e vão agregar mais nutrientes, né? Então, é pensar assim, nesse foco. E você considera que o congelamento ele é uma boa estratégia? Porque eu tenho muito esse hábito aqui em casa já, né? Até depois a gente vai falar um pouco do teu curso, mas foi algo que eu aprendi com o teu curso, que existem maneiras de ser prático, fazendo o congelamento adequado, sem perder sabor. Porque uma das preocupações que as pessoas dizem é assim, eu preciso cozinhar fresco porque a gente perde-se o sabor do alimento. Então, como fazer com que não se perca o sabor do alimento, mas que a gente sempre tenha alguma coisa prático na mão? Você considera que o congelar é uma boa estratégia? Pois é. Se a gente simplesmente congela sem estar empoderada das técnicas culinárias, né, a tendência é que esse alimento vai ficar aguado, vai perder a cor, vai ficar uma coisa esquisita e realmente não nos dá prazer comer uma coisa, né? A gente não come só engolindo, né? A gente come também com os outros sentidos. O olhar, o cheirar, o perceber a textura. Então, realmente, se a gente não sabe a técnica, vai ficar uma porcaria, né? Mas existe uma técnica, que é a técnica do branqueamento, que ela vai deixar a comida mais bonita até, né? Porque ela inativa as enzimas, em primeiro lugar, que vai fazer o apodrecimento, vai fazer esse alimento estragar com facilidade. Ela fixa essa cor, fica uma cor viva, linda, apetitosa, né? Ela abranda a textura também, deixando esse alimento al dente. Ele não vai ficar super cozido, vai ficar al dente. E então ele fica bem prático. A gente pode ter vários alimentos e pode fazer os kits, por exemplo, kit yakisoba. Aí você branqueia lá as coisinhas que você costuma fazer no yakisoba e já congela o kitzinho. Kit sopa. Aí você corta lá as coisinhas que você costuma para sopa. E assim você vai tendo bastante opções, né? Vai tendo um arsenal, eu chamo de cartas na manga, né? Você sempre tem cartas na manga para quando você vai cozinhar e não tem tempo. Tipo, já tá ali cortadinho, já tá ali na mão, né? E se a gente dedicar uma vez que seja na semana, uma vez a cada 15 dias,
Eu faço isso, por exemplo, no dia que eu recebo a minha cesta orgânica. Por isso que eu indico para todo mundo, gente. Vocês têm que ter acesso, ter contato com alguém que entregue, porque é uma forma de você, para você não querer perder o teu dinheiro e tal, porque vem lá 9 itens tudo de uma vez. Você vai dedicar aquele dia, aquela tarde, não precisa nem ser o dia todo, metade de uma tarde, digamos, para você fazer aquela limpeza, de repente fazer o branqueamento, já deixar as coisas meio, né, cortadinhas na geladeira, que você vai usar meio em breve. E aí você tem ali, durante a semana, 10 dias, tudo à tua mão. Então, fica a dica também, né? E o congelamento dá para fazer, inclusive, com os verdes, com uma couve, com esses alimentos que são mais folhosos? Talvez uma couve-flor, um brócolis. Também utiliza-se da técnica do branqueamento para tudo ou para alguns alimentos? Brócolis. Couve-flor e brócolis ficam lindos, mas os folhosos, tipo espinafre, couve e tal, eles murcham, né? Eles desidratam nesse processo. Mas você pode estar picando eles miudinhos e você está usando nas preparações. Então você não vai mais ter aquele formato folha, né? Você vai ter o formato ali mais murchinho. Que você pode fazer omelete, pode fazer sopa, pode usar na carne que você está preparando. Mas as folhas, você pode estar lavando elas, deixando elas de molho na solução clorada, que é para cada litro de água, 1 colher de água sanitária. E depois você seca bem essas folhas. Existe um negócio que é tipo uma peneira, assim, que você roda, ele ajuda a cair. Uma centrífuga. Né? Mas se você não tem aquilo, não dá nada. Você deixa numa bacia furadinha, tipo um escorredor de macarrão, sacuda bem, e depois pega um papel toalha, assim, e dá umas, né, secadinhas. E depois você coloca numa vasilha. Se você puder intercalar com folhas de papel toalha também naquela vasilha, porque daí a aguinha vai caindo naquele papel toalha e você vai ter 10 dias de folhas. E você então, indica... quando vem a minha cesta, eu pego a cada 15 dias. Aí não chega a durar os 15 dias, porque a gente come antes. Mas se a gente faz bem feitinho, ela dura inclusive os 15 dias. E pensar também, tipo, repolho, a folha mais durosa que existe, duradoura, né, que existe, é o repolho. E, então, sempre ter o repolho, para você sempre ter folhas. E tem a opção roxa, tem a opção verde. É também uma dica. Tá. E você indica a gente colocar naqueles plastiquinhos Ziploc, nesses plásticos, nos plásticos, ou que seja mais um recipiente plástico? Isso tanto faz. Tanto faz. O bom do zip é que você consegue tirar o ar, né? E a ação do ar é que vai oxidando e também fazendo esse processo de estragar, né? Então, também é uma boa alternativa. Mas também coloque os papéis toalhas interfolhados ali. Eu tenho uma dúvida em termos nutricionais. Quando a gente corta o alimento, se perde ou não. Até é um complemento da pergunta da Tânia, da TAM Porto. Se é verdade que é melhor manter o alimento por 2 dias na geladeira do que congelado. Bom, vai perdendo nutriente desde que tira o alimento da natureza. Ele é vivo quando ele está em contato com o solo, né, recebendo os nutrientes do sol. Arrancou, já vai perdendo nutrientes. Cortou, entra em contato com a faca, com a luz, já vai oxidando e vai perdendo um pouco dos nutrientes. Um pouco. Completamente diferente eu comer um brócolis agora do que eu comer uma bolacha recheada. Sei lá, vou fazer uma comparação doida. Mas, né, tem gente que, eu não vou comer nada congelado ou nada que tá guardado, porque não é fresco, não vai ter nutriente mesmo. Então, tem que pensar nisso. E realmente, guardar na geladeira, como você não passou por nenhum processo térmico, assim, de aquecer, de ferver, ele ainda vai ter um pouco mais de nutrientes. Mas a gente tem costume de jogar muita coisa fora. Vai deixando na geladeira, amanhã eu faço. E daí amanhã chega, você não fez, depois amanhã chega, você não fez, o negócio vai estragando. Então, é melhor você congelar
às vezes, né, do que você perder. Do que Ou se perder. realmente passou do ponto, de repente você não jogar também, você usar para fazer um caldo, congela ele mesmo estragadinho, né? Tira as partes de repente que já mofaram, mas deixa, né, as partes que ainda estão boas para você usar para fazer um caldo nutritivo depois, onde você pode, inclusive as outras cascas das coisas, casca de cebola, casca de tudo que você for fazendo, você vai guardando num saquinho plástico no freezer e um belo dia, quando você tiver um tempo, você vai cozinhar aqueles legumes, né? No curso eu ensino também isso. Você pode fazer a carne que você vai fazer pro teu dia a dia, fazer aquela friturinha prévia ali da carne, né? E aí ela vai, depois você usa essa panela para fazer o caldo dos legumes, porque ela vai, né, usar um pouco daquele gostinho bom que saiu da carne, um pouco dos nutrientes da carne, e aí depois você faz o teu macarrão, o teu arroz, tudo que você vai cozinhar usando aquele caldo. Você agrega mais nutrientes e mais sabor também, com coisas que iam para o lixo, né? Depois Sim. ainda você pode pegar isso que você fez o caldo, que você coou, saiu o caldo e ficou o restante na peneira, né? Casca e tal. Você ainda pode também cortar tudo, fazer um belo refogado e ainda é bom. É que a gente não consegue comer casca porque ela é muito grossa, muito cheia de celulose, mas quando a gente cozinha por tanto tempo na pressão para fazer um caldo, ela fica super branda e pode ser a base para várias receitas. Eu me recordo que antes eu desperdiçava muito alimento mesmo. Eu deixava, por exemplo, as folhas do brócolis, da couve-flor, eram alimentos que iam para o lixo, porque eu não sabia como utilizar. E depois eu fui Aqui da aprendendo minha que cesta tudo orgânica, isso faz parte, sim, eu dá para trouxe para refogar, mostrar. dá para pôr no caldo de carne, né? E realmente dá para coar, e se não coar também fica bem gostoso. O que eu ainda não coloco são as cascas, né? Porque eu gosto de utilizar tudo isso daí e tudo isso vai pro prato depois. Então, por isso que Uhum, as cascas mesmo eu não utilizo. Mas todas essas partes aí são coisas que são bem mais aproveitadas, melhor aproveitadas hoje. E que tem muito nutriente nelas, né? Não tem super, nutrientes só no brócolis, mas nas folhas tem muitos nutrientes também. super. E isso aqui, essa parte do brócolis ou da couve-flor, você pica ela menor, você pega um pedaço importante de abóbora, nem que seja sem a casca, se vocês não costumam comer, mas como a gente vai bater depois, pode até ser com a casca. Uma cebola, dois, três dentinhos de alho, uma abobrinha, você pode pôr o que você tiver. Mas não pode faltar a abóbora, isso aqui. Aí você cozinha, põe um salzinho, tal, os teus temperinhos. Até quero ensinar uma receita boa de um temperinho. E aí você bate no liquidificador. Isso vai virar um caldo, uma base para sopa, que você pode fazer a sopa na hora e você pode congelar esse caldinho em algumas porções para você, tipo, vai cozinhar macarrão, cozinha, né? Você faz tipo uma sopinha. Agora tá chegando friozinho, né? E ter várias sopas no congelador também é uma mão na roda, né? Então, cada vez que você for fazer uma sopa, você faz já um panelão. Um panelão, tipo, se você só mora, você e teu marido, faz para você e teu marido e mais um batalhão. Faz a tua panela cheia. E aí vocês comem e o que ficou você congela em porções. Coloca uma fita crepe. Eu gosto da fita crepe porque ela destaca fácil. Uma fita crepe ali escrito o que é, que depois você não vai lembrar. Com a data. E vai. Daí hoje você fez feijão, sobrou feijão, transforma numa sopa de feijão, come, congela lá. Fez essa de legumes, congela lá. E assim vai, você vai criando um arsenalzinho. Sempre Agora tendo a sua carta na manga. que você falou desse congelamento, eu não sei qual que é o prazo que eu posso deixar os alimentos congelados. Ah, Às vezes eu fico até com dúvida, e essa dica aí de colocar a fita crepe é bem importante, porque eu vou colocando na geladeira e não coloco o prazo, a data que eu fiz o alimento, né? Então é bem importante, é uma dica uhum. que já anotei aqui também para fazer também.
E qual que é o prazo de validade desses alimentos? Tanto aqueles que é, por exemplo, um feijão, um arroz, ou essas folhas que Uhum. também são congeladas e essas verduras que a gente faz o branqueamento e congela. Qual que é o prazo de validade? Então, de forma geral, quando está na geladeira, em torno de 3 dias, assim. Mas os folhosos, os vegetais até duram mais. Mas os congelados é 90 dias, 3 meses. Tudo três. Pensa que se é geladeira, 3 dias, se é freezer, 3 meses. Tá? Mas assim, se você congelou isso aqui, porque você não vai fazer o caldo hoje. Tá? Você só congelou ele cru. Ele pode ficar 3 meses cru. E aí, depois que você faz, que cozinha e tal, ele volta a ser o prazo de 3 meses. Se for só vegetais, tá? Se tiver qualquer produto de origem animal junto, carne e tal, aí não, aí é 90 dias mesmo. Tá. E as carnes? As carnes, a gente costuma às vezes comprar carne, congela tudo, aquele monte de carne, e daí quando descongela não dá para congelar de novo. E às vezes a gente percebe que é É, muito. Então, é. uma estratégia que a gente usa aqui em casa, né? A gente já, quando chega a carne, a gente já separa nas porções, porções um pouco maiores, quando é para nós três, às vezes uma porção menor, porque eu quero naquele dia fazer uma coisinha rápida só para o Luca. Dá para congelar ela picada e temperada, porque o temperado eu nunca fiz, mas eu sei que tem pessoas que já congelam, inclusive, temperada. O que você sugere de congelamento de carne? Temperada ou não temperada? Então, é bem legal essa estratégia de porcionar. Assim, a gente sempre tem cartas na manga. Frango também é excelente. Você compra o peito de frango, aí compre sempre com osso, porque daí você corta ali uns bifinhos com aqueles pedaços meio. Você pica ele para fazer tipo um quadradinho, um frango xadrez e tal. E a carcaça você taca ali junto com esses legumes que estão guardados lá na tua geladeira e transforma num caldo de frango, né? Então você não perde nada. Isso é maravilhoso. Aí, para você congelar essas porções que você falou, o ideal para a gente congelar temperado seria na técnica do marinado. As pessoas não costumam fazer isso, mas quando a gente marina as carnes, a gente obtém um sabor muito diferente, muito gostoso. Você faz o saquinho, né, com limão, pega um saco plástico, né, limão, pimenta, o que você quiser. Alho e cebola não é muito legal, porque eles tendem a fermentar, né? Então pega temperinhos secos, pega limão ou vinagre, enfim, o que você costuma usar para temperar, exceto o alho e a cebola, bota pode ser o teu saco zip lá, e daí você bota os bifinhos ali de molho marinado e congela com o marinado. Quando você for comer, você vai ter uma comida saborosa. E aí Olha, você ótima vai se dica. obrigar também, a sempre descongelar com antecedência, né? Ou você vai um dia antes tirar do freezer para dar tempo de você eliminar esse caldo, ou você vai ter que fazer o descongelamento no micro-ondas. Tá. E dá para fazer com sal já ou depois que eu descongelo eu Sim, tenho que colocar o sal ainda? não, não. Quando você marina, Com sal. você já pode pôr com sal, né? E, inclusive, o congelamento ele tende a ressaltar o sabor salgado de tudo. Vocês já perceberam que às vezes a gente fez a sopa, tava boa de sal, mas daí depois a gente comeu a sopa que a gente tinha congelado numa outra ocasião e ela parece estar mais salgada? Ele realmente dá uma ressaltadinha no sal. É uma reação química aí nesse processo. Alguém Até perguntou do você tem peixe. um, Até você tem uma dica, eu já vou ler as perguntas que tem umas mais para cima ali, daí eu Tá, já vou lendo para tá, você. eu não Mas a consegui minha ver. pergunta é sobre o sal, que eu sei que você tem uma dica bem legal aí para fazer um sal mais nutritivo, né? Conta pra gente como que é esse Sei. sal. Então, é legal vocês me verem fazendo esse sal. Tem lá no meu YouTube, Alimentalize, a receita do sal de ervas. Vejam lá. É muito difícil. Nossa, você pega, tipo, a mesma quantia que você pega de sal, você pega de outras 3 ou 4 ervinhas secas.
Então você pega, tipo, orégano, eu adoro orégano, alecrim, tomilho, você pega 3 ervinhas secas e o sal. Então, se você usa, tipo, uma caneca de sal, você vai pegar uma caneca de orégano seco, uma de tomilho, uma de alecrim, tá? E vai misturar tudo no liquidificador ou no processador. O processador é até um pouco mais forte, né? Nesse processo, como não vai ter nada molhado, ele dá uma forçadinha, né, no motor. Então, o processador é um pouquinho melhor para isso. E aí você mistura tudo isso, vai virar tudo pozinho, né? O alecrim, o orégano, que era um pouco maiorzinho, vai ficar um pó também como sal. E aí você, ao invés de colocar sal no teu saleiro, você coloca essa mistura de sal de ervas. E aí, quando você for preparar tudo, se você está acostumado a colocar uma colher de sal, você vai colocar uma colher de sal de ervas. Gente, o cheiro da comida em casa. Cadê os coraçõezinhos? É verdade. Essa receita, gente, vocês vão lembrar da gente quando vocês fizerem. Porque o cheiro em casa, todo mundo vem perguntar. Até os vizinhos começam a falar: nossa, dá vontade de comer tua comida. O que você está colocando? Porque fica outro cheiro. A gente costuma usar muito sal como tempero. E o sal, lógico, ele realça o sabor. Mas não existe só o sal. Existem um monte de outros temperos e que a gente, né, precisa agregar, trazer eles para o nosso cotidiano. Açafrão, que é super funcional, inclusive, cúrcuma, né? Tem vários temperinhos que a gente precisa utilizar mais. Claro, porque além da gente consumir o alimento com sal, já vem com o tempero junto. Então, aí, ó, mais uma dica para tornar as coisas mais práticas. Sim, exatamente. Espreme um limão naquele saquinho Ziploc com um pouquinho de azeite de oliva e um pouquinho desse sal de ervas e coloca ali os teus franguinhos ali e congela. E se você for fazer amanhã, deixa ele na geladeira, num potinho, marinando com isso aí. Você vai ver. Tem um franguinho aqui, eu vou fazer. Tem aquela técnica que você começa a gastar mais com carne, né? Porque daí o consumo começa a ser maior, fica mais gostoso. Tem uma técnica que a gente utiliza bastante aqui em casa de comprar o frango já sem osso. Coloca na panela de pressão e aquela técnica que a gente chacoalha a panela de pressão para ele desfiar. E é legal que a gente percebe assim que tem muitas opções. Então, com aquele mesmo frango, quando a gente já faz bastante. Um dia dá para utilizar aquele frango desfiado para fazer com molho, com macarrão. Isso. Outro dia dá para fazer um patezinho para comer com um pão no final da tarde, se a gente não está afim de cozinhar. Ou dá para fazer ele desfiado com uma salada. Então, ele é bem variado, né? Ele é bem funcional, dá para fazer várias coisas com aquele frango. Frango desfiado não pode faltar no freezer. Só que eu recomendaria comprar o peito com osso e fazer daquele jeito que eu falei. Porque você vai economizar e você vai ter um aproveitamento integral. E outro detalhe. Quando a gente compra as carnes já temperadas, tipo frango, no mercado, congelado, já temperado, isso é sinal de alerta bem grande. Que geralmente é aquele frango que não vendeu ele in natura, e daí eles põem um monte de tempero para dar uma mascarada e para aumentar a vida útil desse produto. Às vezes a gente tem os piriri, não sabe por quê, daí vai investigar, às vezes é alguma coisa que a gente comprou já temperado. Então, muito cuidado. E além disso, eles colocam um monte de tempero cheio de conservante. A pior coisa que existe é aqueles caldinhos lá de caldo disso, caldo daquilo, sazon, né? Porque é só Ajinomoto, corante, aromatizante, é um veneno. E quando a gente faz esse salzinho de ervas, é um jeito da gente temperar, né? Sopa, por exemplo, é um grande problema, né? A minha mãe é uma que ela não sabe fazer sopa sem os tal dos caldos, porque ela diz que ela coloca tudo ali e nunca pega gosto, né? É um hábito, né? Eu, por exemplo, se como a sopa dela, eu sinto de longe o sabor daquela coisa horrível, né? Então é só você tentar explorar os outros temperos e dar uma forçadinha, né? Aumentar a quantidade deles. Legal. A Ver Eventos está perguntando para os bebês qual que é a importância da preparação do alimento na introdução alimentar. Eu posso responder um pouquinho também. Responde. Bom,
A introdução alimentar é a fase mais importante da alimentação das crianças, né? Porque é a formação de paladar, a Nutri aí que me corrija, depois ela complementa. E para mim foi um divisor de águas conhecer algumas técnicas que a gente utiliza não só para os bebês, mas a gente utiliza na família. São técnicas que depois as avós também aprendem. Minha mãe participou do curso junto, minha sogra foi num outro curso também, aprendeu. E quando a gente, não só preparar o alimento, mas quando a gente tem essa rede de apoio, que entende que isso é importante, a alimentação da criança ela se torna muito saudável e algo para a vida. O Lucas já está quase completando 2 anos, teve o mínimo contato com açúcar. Até 1 ano ele não comia nada com sal e até hoje a gente aprendeu também a consumir alimentos com menos sal. Então foi bem importante para todos nós aqui em casa, não só para o bebê. Mas agora a Nutri que completa aí para nós. Não, de fato, os primeiros 1000 dias de vida do bebê, que é desde a fase intrauterina até o 2º ano de vida, agora tem estudo falando que é até, de repente, os 3 anos de vida. Quanto menos a gente puder dar de coisa ultraprocessada e açúcar e sal, assim, né? Colocar comida de verdade, mais o paladar nas crianças vai se formar para o que é bom, que é saudável, né? E, infelizmente, muitas famílias ainda pensam que a introdução alimentar nos bebês tem que ser só a sopinha. E daí fica muito monótono, além de não ser adequado a sopinha, porque é muito caldo, fica monótono, porque geralmente o que as pessoas fazem na sopa? É sempre o mesmo legume, sempre batata com cenoura com frango, sabe? Tipo, fica muito monótono, fica muito, né? Daí a criança vai perdendo interesse mesmo, de novo essa coisa, né? E aí, de repente, se a gente traz essa proposta da gente aproveitar o fato de ter uma criança em casa com essa formação de paladar para ampliar, né, o nosso repertório de preparações e de técnicas culinárias e tal, a gente acaba agregando na refeição da família inteira mesmo, né? Acaba, né, fazendo para a criança um benefício, mas que vai, né, reverberar para todo mundo. Então, a comida de verdade, né, o prato, a refeição principal, almoço e jantar, ela tem que ter todos os grupos alimentares. Aquela história de 5 cores no prato, né? Sim. Isso sim é refeição saudável, né? É você ter uma proteína vegetal, né, de um feijão, ali de um grão de bico, ervilha, enfim. Você ter uma proteína animal, se a família não é vegetariana, de alguma carne, enfim. Você ter o carboidrato, e não é só arroz e macarrão. Se a gente vai cozinhar para o bebê, de repente preferir uma batata, uma mandioca, um milho, né? Para a gente ampliar as possibilidades, porque arroz e macarrão ele vai comer o resto da vida com muita facilidade, né? Que mais que tem que ter? Sempre um legume e sempre um folhoso, para depois não ficar como nós somos, né? Às vezes, eu não sou, né? Mas a maioria das pessoas da minha geração enxerga um verdinho, às vezes é um cheirinho verde que tá ali no tempero, deixa de lado. E, poxa, tudo que é verde, nossa, veio super natureza, né? É super cheio de nutrientes, é super fonte de várias coisas que a gente precisa. Daí depois fica comprando suplemento, porque tá com falta disso, falta daquilo, sendo que tava ali no prato, né? Então é isso, e a mídia tem um apelo muito grande, né? Compre a papinha pronta, que já não vai ter trabalho. Sirva um macarrão instantâneozinho aí, né? Mas, olha aí o preço que nós estamos pagando com a nossa saúde pelos nossos pais. Não foi por mal, né? Mas eles fizeram assim com a gente, porque eles foram induzidos por todo esse contexto midiático e também por eles não terem tido acesso à informação de qualidade. Então, agora que a gente tem, vamos aproveitar, né? Você lembra que era a moda antes dos pais fazerem aquelas pilhas de lata de leite ninho, né? Para bater no primeiro ano de vida da criança. É questão de status, né? Há um tempo atrás era questão de status você comprar pronto. Igual a gente na escola. Não era status a gente levar um pacote de chulezitos e uma caixinha de qualquer coisa.
Quando a nossa mãe às vezes mandava fruta, a gente tinha vergonha, não sei você, mas eu, né? Ai, como a gente era tonga, né? Então, é lógico, a gente tem que fazer as comidas saudáveis serem tão atrativas quanto aquelas porcarias lá que eles querem vender. Então, vai fazer a lancheira para criança? Não adianta você só colocar uma banana. Desenha uma carinha naquela banana. Não adianta você mandar uma maçã. Bota um palitinho na maçã, faz de conta que é uma maçã do amor, sabe? Invente. Porque a gente está competindo com essas empresas que são realmente sujas, né? Porque elas têm interesse no nosso dinheiro para vender os produtos deles e depois se ramificam em indústrias farmacêuticas. Infelizmente. Então, eles querem a nossa doença e o nosso dinheiro. Sim, um relato de hoje. O Luca estava dormindo, ele acordou, e quando ele acordou, eu vi que ele foi na geladeira, porque agora ele aprendeu a mexer na geladeira. Até então ele não sabia abrir a porta da geladeira, mas agora ele aprendeu. E daí ele voltou com um caqui na mão, falando, mamãe, cacaqui, que ele chama de cacaqui. E tinha um monte de outras coisas na geladeira. Não, eu não tenho coisas muito industrializadas, porque são coisas que a gente já não consome com frequência em casa. Mas tinham outros alimentos, e ele foi lá e escolheu logo o cacaqui. Foi tão bonitinho. Na mesma hora eu fui lá, cortei, dei para ele comeu o cacaqui inteirinho. E aqui foi com a cesta orgânica também, o morango, a Carol começou a pegar e queria pegar o brócolis, estava cru e já foi pondo na boca, enfim. Né? Esses dias a gente fez experiência com milho também, dele mesmo, abrir a espiga de milho, explorar o milho dele, quis morder o milho cru, viu que não tinha, falou que era cacaca, porque o sabor não era o mesmo. Exatamente. E isso que você falou é muito importante, de a gente não ter as coisas em casa. Porque, veja, né? A gente vai comer o que a gente tem em casa. Agora, no isolamento social, a gente vai menos no mercado. Então, aproveite para comprar menos os ultraprocessados, né? Porque isso vai, além de não te trazer nutrição, que hoje em dia, né, todo mundo fala da imunidade, tem que fortalecer, isso vai acabar com a tua imunidade. Isso, né, além de acabar com o teu dinheiro e com todas aquelas questões que a gente estava falando de alimentação saudável num contexto macro, né, vai acabar com a tua saúde. Isso varre todas as nossas defesas do organismo. É, de repente, uma oportunidade, já que essa quarentena está servindo para a gente repensar um monte de coisa, é uma oportunidade para a gente fazer a nossa reintrodução alimentar, né, de elementos que não faziam parte, talvez, do nosso contexto, e da gente repensar o que a gente vai pôr no prato, né? Claro que tem que ser uma mudança gradativa, se você costuma comer um monte de ultraprocessados, você tentar, né, reduzir de um em um, mas, de repente, procurar uma ajuda profissional, de repente, pensar em conhecer mais o que seria, por exemplo, uma introdução alimentar saudável e tentar fazer, né? Que não é sopinha, é comer todos os grupos alimentares. E existe uma forma prática de acontecer isso. Uhum. A Eri está perguntando como que se faz com o peixe. Uhum. Como que se prepara o peixe? Dá para fazer da mesma forma, o marinado. Dá para fazer da mesma forma o peixe. Inclusive, uma vez por semana, o ideal é que a gente tenha no nosso cardápio o peixe. Apesar de a gente não ter acesso, né? Muito fácil, a gente não mora em litoral e é meio caro, né? Mas que seja aquele que a gente compra congelado no mercado, separa as porções, como a Gel falou, das carnes, e deixa já marinando no congelador com o limãozinho e os temperinhos. E aí você sempre vai ter uma vez por semana, né? Uma vez por semana a gente deveria ter miúdos. Então, uma alimentação saudável não é cara, não. É muito mais barato você comprar fígado que você comprar mignon. E às vezes a gente tem preconceito, né? Às vezes a gente tem preconceito do alimento e não sabe nem preparar, né? Eu sou uma que não sei preparar, por exemplo, um fígado. De repente fica uma dica aí para você postar uma receita de fígado lá na tua página do YouTube. Ah, é só adquirir o meu curso. Tem lá fígado de frango, fígado de boi, todas as técnicas, ele fica sem cheiro, com um gosto saboroso. E fígado é aquela coisa, né? A gente não gosta ou porque não teve uma boa experiência na introdução alimentar, que de repente queria enfiar a goela abaixo da gente, e a gente não queria, ou a gente sentiu um cheiro, uma textura, de repente, se não faz certo ele fica duro mesmo,
né? Então, para ver como todos os sentidos estão realmente ali aliados a um bom hábito alimentar, né? Ô, Liz, e que alimentos que você considera, assim, bons alimentos para a gente ter em casa, que são alimentos práticos e funcionais, assim como a gente já falou do frango, que não dá para deixar de ter na despensa, que não são tão caros, que são práticos, mas e também ajuda na imunidade, que é uma das preocupações agora com a chegada do inverno. Exatamente. Bom, então, como eu estava falando, o fígado, se a gente for escolher um alimento que tenha todos os nutrientes, sempre falo isso, né? Quem me ouve em todas as lives está careca de ouvir isso. Depois do leite materno, o único alimento completo em nutrição é o leite materno. E o segundo que mais agrega nutrientes, não é que é completo, mas o que mais tem ferro, todas as vitaminas, proteínas de boa qualidade, enfim, é o fígado, né? Seja o de boi, seja o de frango e todos os outros miúdos de uma forma geral, né? Pensem que eles são os órgãos principais, então eles realmente agregam um monte de nutrientes, né? Então, para quem não é vegetariano, essa é uma dica de ter sempre cartas na manga em relação aos miúdos, aprender a fazer. E fígado de galinha é super versátil de preparar. A gente prepara em minutos e a gente pode ter sempre as porçõezinhas congeladas, tá? Aí, seguindo a lista, nós temos o ovo. O ovo é um super alimento, né? Também, imagine se gera vida, se esse ovo gera vida, quanto nutriente tem. Né? Então, seja ovo de codorna, seja ovo de galinha, sempre ter ovos em casa e tentar comer todos os dias. Antigamente tinha um limite. É isso que eu ia te perguntar, se dá para consumir diariamente, porque aqui a gente consome quase que diário. O Luca pede, inclusive, então, ele adora um ovo. Uhum. Então, mitos e verdades da alimentação, né? Por isso que é sempre bom ter um nutricionista para orientar aí o dia a dia alimentar de vocês. Antigamente era tipo 2, 3 ovos por semana, a contar aquele que ia no bolo, na preparação. Deus o livre passar disso, muito colesterol, né? Mas isso há 15 anos atrás, quando eu me formei. A ciência está em constante evolução e hoje está aí a Graciane Barbosa, que não nos deixa mentir, linda e formosa, né? É claro que existem outras questões, monotonia alimentar, enfim, né? Não quero entrar no mérito, mas ela come, sei lá, quantas dúzias de ovo por dia, né? Não precisa exagerar, né? Tudo que é demais também, né? Desequilibra. Mas a gente pode e deve, inclusive se a gente colocar esse ovo no nosso café da manhã, sensacional. A tendência da gente diminuir alimentos ultraprocessados no café da manhã, porque, veja, o que é o café da manhã em geral do brasileiro? Um leite de caixinha com um Nescafé ou um negócio desse, que daqui de 400 gramas, 300 é açúcar, eu até tenho aqui o exemplo, né? Daí coloca o que mais? Um pão fatiado, que não é caseiro, que dura 3, 4, 5 meses na prateleira do mercado, e mais 2, 3, 4, 5 meses na nossa geladeira, enfim, na nossa despensa. Com o que? Margarina, que é outro produto que ninguém sabe de onde veio, para onde vai, que meleca é essa, né? Que porcaria é essa, né? Vamos comer o que a gente sabe de onde veio. A gente sabe que o ovo veio da galinha, que veio da natureza. Então, esquece tudo isso. Vamos tomar um cafezinho preto, passadinho, que a gente sabe que veio da natureza, ou um chazinho, e fazer ali um omeletinho, ou uma panquequinha de banana, ou, sei lá, tapioca, crepioca, né, que chama? Crepioca. Aveioca, que é um ovo com aveia, né? E assim a gente vai criando um café da manhã mais saudável, mais nutritivo. A gente já começa o dia com um dos alimentos mais nutritivos. Outra coisa que não pode faltar é sementes oleaginosas e sementes em geral. Porque assim como o ovo gera vida, o feijãozinho lá, a gente não planta ele no algodãozinho, na escola, e vê que nasce vida dali? Feijão, gente. Feijão, base do brasileiro. E a gente tá trocando por hambúrguer e pizza, tá? Daí, depois, não quer ficar doente como os americanos que trouxeram esse hábito para nós, né? Então, arroz e feijão. Feijão, muito fácil de você cozinhar também, uma vez a cada 10, 15 dias e ter as porções congeladas no teu freezer. Muito simples. E a gente sempre tem comida
fácil, né? Arroz também você pode congelar, por que não? Ou fazer na panela de pressão, ou faz na panela normal, mas você coloca os leguminhos, tipo brócolis aqui, eu cozinhei o arroz, e na mesma água do arroz eu coloquei, sabe, aquele negócio de macarrão, assim, eu tenho um de metal, aquela peneira, assim, né? Coloquei os legumes junto, na mesma água que cozinhava o arroz, você coloca os legumes, brócolis, Já cenoura, ganha né? tempo já. Então, ganha tempo. você não cozinha só arroz, entendeu? Você cozinha um monte de outras coisas. E E se dá para sobrou, cozinhar junto ótimo, também? congela. Dá para Hã? cozinhar junto, se quiser, por exemplo, no arroz, já colocar um brócolis para cozinhar junto com uma Claro, batatinha. claro, claro. Super Deve, prático, né? né? Uhum. Deve, aproveita e você economiza gás, você economiza tempo, né? Economiza panela para lavar. E aí se você tiver sempre as sobrinhas de arroz congeladas, você pode fazer uma torta de arroz, ou você transformar com aquele franguinho que você tem, transformar num arrozinho com franguinho, tipo um risotinho, né? E assim você sempre tem, né? Ou você faz lá um baconzinho, né? Bem saudável, fritinho, e coloca aquele arroz, e coloca uns leguminhos, um cheirinho verde. Ervilha congelada é outra coisa bem boa para ter, e também é uma semente, né? Também, na verdade, é uma né? Não é semente, veio na ervilha, mas também dali gera vida, né? Então, também é legal. E essa você pode comprar ela, aquela congelada, né? Porque ela é só branqueada mesmo. Quando você vai ler na lista de ingredientes, você vê que só tem a ervilha, não tem outro aditivo químico. Legal. Boa, Diferente da boa de dica. latinha, né? De latinha, né? Tem, vai ler aqui, tem sal, tem conservante, né? Outra coisa boa para ter é isso aqui, ó. A gente falou do peixe, né? É um alimento processado, né? Mas se a gente comprar cuidado com isso aqui, tá escrito natural. Aí tem mãe que me pergunta, posso dar para o meu bebê porque tá escrito natural? Não, para o bebê não, né? Mas pra gente grande, compra esse, mas não compra o natural, compra o de óleo mesmo. Também passou o tempo que óleo era coisa ruim. Óleo é gordura de boa qualidade. Quando o óleo não passa pelo processo de aquecimento, A saturação. banha também, né? Banha de porco. Sim. Se a gente não aquece o óleo, ele é a gordura insaturada que a gente precisa. Então, às vezes, não tenho nenhum marinado, não tenho nada. Abre uma latinha de atum, uma vez por semana, né? O teu peixe, não deu para comprar o peixe, tá aqui. Ou a sardinha, que é coisa mais gostosa que macarrão com sardinha, adoro, né? Uma vez por semana só, não vai comer todo dia. Liz, a gente tá indo Castanhas, nozes. Tá acabando? Tá acabando, Então, outra coisa que não pode infelizmente. faltar, castanhas, nozes, né? Faz um molhinho pesto, congela o pesto. Também tem sempre Que cartas na legal. manga e coisas saudáveis, tá? Tem mais duas perguntas aqui que talvez dê tempo de responder. O leite de vaca, ele é recomendado todo dia? E tem uma segunda pergunta que eu já vou emendar, que é a fruta, se ela é recomendada para começar a introdução alimentar. Tá. O leite de vaca, a gente precisa de cálcio 2 a 3 vezes ao dia, 2 a 3 fontes de cálcio ao dia. Mas a gente encontra uma boa quantidade de cálcio nas folhas verdes, então vai depender, né? A gente encontra nas oleaginosas, nas sementes, a gente encontra em outras fontes, tanto que os vegetarianos não tomam leite e conseguem. Então, o ideal seria você consultar um profissional nutricionista para saber quanto de leite ou de outros alimentos, porque a gente tem que ver o que mais que você come, né? Mas, de forma geral, a gente precisa de 3 boas fontes de cálcio por dia. Isso pode ser isso que eu falei, ou o leite, ou um queijo de boa qualidade, ou um iogurte de boa qualidade. Não precisa necessariamente ser o leite, tá? E a outra pergunta de fruta na introdução alimentar. Com relação às frutas, isso. Tudo que é da natureza é saudável. Então, ok, começar com fruta, mas eu aconselho, quando eu faço processo de acompanhamento de mães, eu peço para começar pela refeição principal. Porque o adocicado das frutas é natural que as crianças vão ter mais interesse, né? O nosso paladar, ele
né? Tudo que é doce traz segurança, aconchego, carinho, que remete ao saborzinho do leite que a gente conhece como primeiro alimento, né? Então, é sempre mais desafiador os outros alimentos de outros sabores. Então, se a gente junta aquele interesse da criança pelo novo com a formação do paladar, é muito mais legal, né? Pode, fruta? Pode, claro, deve. Inclusive porque a fruta ajuda na absorção do ferro que vai ter no feijão, na carne, da refeição principal. Mas não só a fruta. Tem mãe que fica um mês só com fruta. Não, dá para começar com a refeição principal, né? Que não é uma refeição salgada. E, conheça o meu curso lá, daí lá eu explico tudo bem certinho. Então conta para nós como que é a tua página no YouTube, conta para nós um pouquinho sobre o teu curso. Temos 2 minutinhos aí para você contar para nós como que é. Pois é, passou muito rápido, a gente nem falou do meu chá para imunidade. Não falamos do chá, mas a gente pode divulgar o chá. Deixa eu ver, que lindo! Tá, o que tem nesse aqui, chá aí? Eu pus canela e pus gengibre, gente. Além de ser energético, é termogênico. E não precisa de açúcar, porque a canela é uma delícia. Mas, depois enfim, a gente pode divulgar essa receita, né? Vamos divulgar. Vamos divulgar, e vamos fazer um brinde com ela, todas as mamães. Também então, olha só, eu tenho... chá aqui. Eu e alguns colegas desenvolvemos esse projeto, chama-se Alimentalize, Possibilidades em Alimentação. Nós temos uma página no YouTube, nós temos o Instagram, alimenta_lise, com Z, onde a gente promove tanto esse curso quanto outras ações de conscientização, né, sobre alimentação saudável. A gente está pensando em novas estratégias, novos cursos também. Mas é sempre bom a gente pensar na introdução alimentar como um processo, tanto para as crianças da família, quanto para nós. Às vezes eu penso, começar tudo de novo em mim. Não, mas é conhecer as técnicas culinárias que eu ensino lá, conhecer como que deveria ter sido o teu prato até então e o que faz você não gostar de comer comida de verdade hoje, né? Então, ali tem muitas respostas também. E acho que é isso. A página do YouTube, o Instagram. O curso você também divulga, né? Mas tem o meu pessoal, Lisiane Mary Laufer Rodrigues. E aí, nesses canais, vocês conseguem conhecer melhor o nosso trabalho. Legal, Lise. Obrigada pela tua participação. Imagina. Adorei as dicas. Já tinha um monte de coisa que eu não sabia. E a partir de amanhã eu já vou colocar em prática. Deixem os coraçõezinhos de vocês aqui do lado direito, para a gente saber que vocês também gostaram. Eu vou fazer e vou marcar a Lise para divulgar o trabalho dela, para ela ver que realmente deu resultado as dicas que ela passou para nós. Minha maior satisfação é saber que eu dei alguma dica que vai melhorar a tua saúde. Porque hoje em dia a nutrição não quer tirar nada de ninguém. Né? Não é mais, corta isso, corta que pode e não pode. Não, a nutrição é colocar coisas novas na sua alimentação. Por isso que eu falo muito em reintrodução alimentar, tá? Coloque coisas novas, agregue nutrição e, consequentemente, você vai tendo menos vontade e menos interesse pelas coisas que não são comida de verdade. É verdade. Lise, obrigada mais uma vez. Imagina, obrigada a você. Vocês que participaram aqui com a gente. A gente aguarda sugestões também de temas. A gente sempre quer trazer um tema novo, um tema diferente. Pode também ser relacionado à saúde ou relacionado à carreira, porque eu acho que a alimentação tem tudo a ver com carreira, porque se a gente está bem nutrido, a gente tem uma saúde boa para trabalhar, para produzir, para criar. Então, ela está totalmente relacionada com alimentação. Gente, obrigada pela participação de todos. Lise, obrigada por participar aqui com a gente nessa noite. Desejo uma boa noite para todos vocês. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Beijo. Tchau.